E aí, gente, bem-vindos a mais um vídeo explicativo do livro Crônicas de um Despertar, Meu Retorno ao Além, do médium Abel Glasser e do Espírito Afonso. Lembrando que basta vocês digitarem aí no PC ou no celular, no Google, vão lá no Google e digitem Crônicas de um Despertar em PDF, e aí você consegue baixar para acompanhar a leitura que eu faço aqui do livro, tá bom? Nós estamos aqui na página 36 e resumidamente ele desencarnou, ainda está no terra-terra, não consegue se livrar do próprio corpo. Isso aí a gente vai explicar conforme a gente for lendo. Vocês vão entender o porquê, né? Resumidamente, como ele era muito materialista, ele desencarnou, ele está vendo tudo o que está acontecendo com o corpo dele, só que ele não acredita que ele morreu. Ele não acredita. O que acontece? Quando nós somos muito materialistas, na vida terrena, quando encarnados, a hora que a gente desencarna, a gente passa por um período de perturbação mais ou menos longo. Quanto mais materialista nós somos, mais ligados ao corpo nós seremos, enquanto nós não entrarmos na faixa de entendimento do desencarne. É um pouquinho complicado, mas ao mesmo tempo é fácil de entender. Então, o que acontece? Quanto mais materialista nós formos, a gente acompanha tudo o que acontece com o corpo, desde ser atendido pelo médico, ser constatada a morte, ir para a funerária, passar pelo necrotério, é uma coisa terrível. E é o caso do Afonso aqui, né? Ele tá narrando a situação que ele passou pelo materialismo. E o que acontece? Existem fios que ligam o espírito dele ao corpo, e ele não consegue se desfazer desses, nós chamamos carinhosamente de liames, né? São liames, são fios que ligam o espírito ao corpo humano, tá bom? Então, ele está assim. Agora, nesse exato momento, ele acabou de contar para o filho caçula que mantinha relações sexuais fora do casamento, todo orgulhoso. O filho caçula dele não se conformou, chamou ele de adúltero, né? Então, a partir daqui é que vai ser essa leitura, tá bom? Então vamos lá, seguindo, página 36. Lembrando também que eu não edito o vídeo, viu? Então, erros que eu falo na hora de ler, erros aqui de algum comentário, como o vídeo não é editado, então vocês vão ver que os erros continuam, tá bom? Continuando, página 36. Fiquei abalado, pois já tinha mantido a mesma conversa com Marco Aurélio. Marco Aurélio era o filho mais velho dele, que segundo os próprios relatos dele, Marco Aurélio já era mais da linha do pai, era mais materialista. E o filho mais novo, ele era mais voltado para a caridade, menos materialista. Fiquei abalado, pois já tinha mantido a mesma conversa com Marco Aurélio, ou seja, das relações sexuais fora do casamento, que, extasiado, ainda obrigou-me a afobar sobre o assunto. Narrar-lhe várias aventuras e o garoto ficara orgulhoso. Entretanto, o caçula olhou-me com desprezo e repugnância. Não sabia o que dizer quando Pedro fez-me prometer nunca mais fazer isso, com satisfação para ninguém. Jurou não contar a Elvira, que era a esposa dele, né, aquela minha confissão, mas ameaçou fazê-lo caso percebesse que eu estivesse prevaricando fora de casa. Aqueci e mudei rapidamente de assunto. É óbvio que continuei a agir como fazia antes, mas procurei ser mais cauteloso, porque além da minha esposa, tinha também a fiscalização do meu caçula. Contava somente com Marco Aurélio para acobertar-me das furtivas escapadas extraconjugais. E ele o fazia com prazer.
Pobre Cíntia, pensei, devia estar na mesma situação de Elvira. Cíntia era a mulher do mais velho, que era a nora dele. E nem ao menos desconfiava. Provavelmente o culpado dessa atitude de meu primogênito era eu, em face dos conselhos que lhe dera ao longo da infância e adolescência. Interrompeu-me as ideias a abertura abrupta da porta e o acender das luzes. Gente, lembrando que ele está no necrotério, totalmente no escuro, tá bom? Então agora acenderam as luzes. Entrou uma mulher de idade avançada, trajando um conjunto de saia e blusa, confeccionado em pano barato e cor preta, sem nenhum detalhe que pudesse conferir-lhe algum toque de graça. Ela usava tanta maquiagem que achei estar num circo e num morgue. Àquela altura já havia percebido que meu sonho desenrolava-se na funerária, pois o coadjuvante da minha imaginação, chamado Guardião, informara-me, além do que o veículo que transportou o corpo só poderia ter ido para um lugar assim. Quando a figura exótica aproximou-se, colocou uma enorme bolsa também preta, talvez para ornar com suas roupas vulgares, em cima da barriga do gélido e pálido cadáver. O cadáver é ele mesmo. Fazia-me sentir asco, tamanho era o desrespeito. Impassível, a vetusta retirou inúmeros potes e potinhos, abriu-os e espalhou-os sobre o tórax do humilhado defunto. Por horas a fio, sem demonstrar qualquer emoção, maquiou o morto. De fato, sua aparência melhorou bastante e ele parecia mais bem disposto que a própria artista. Então ele estava no necrotério, na funerária. Entrou a mulher de preto, né, que naquela época era muito comum usarmos preto, seja no velório, seja, né? E o preto identificava a morte, né? Então, essa mulher é a responsável por maquiar o defunto, né? O cadáver. Então ela maquiou ele, o próprio morto, né? E ele achou que a aparência melhorou. Quando terminou seu trabalho, olhei fixamente para o corpo e percebi que era exatamente como eu. Concluí sem chance de errar que quando morresse ficaria mais ou menos daquele jeito. A mulher então guardou seus apetrechos e cacografou num papel algumas frases ininteligíveis, colocando no bolso do terno que havia sido vestido no cadáver. Minha curiosidade aguçou. O que teria aquela sinistra figura escrito? Seria uma mensagem para os anjos, caçoei. Não consegui pegar o tal bilhete porque minha mão varava pela roupa sem lograr alcançá-lo. Era terrível sonhar. Conformei-me em não desvendar o mistério e continuei a refletir sobre o meu passado. A única coisa que me dava prazer naqueles difíceis momentos. Gente, então o tempo todo ele está se negando. Ele não acredita que morreu, acredita estar num pesadelo, né? E ele até tentou pegar o bilhete que a mulher colocou no terno, no paletó do terno, no bolso do paletó do terno, mas ele não conseguiu, que a mão varou, né? Então você vê que como espírito realmente ele nem se imagina como espírito. Continuando. Não poderia jamais esquecer do dia em que fui chamado pelo gerente de vendas, bastante irritado com um grupo de pessoas que insistiam em falar comigo. Para evitar tumulto dentro da empresa, resolvi recebê-lo. Eram voluntários de uma campanha de arrecadação de fundos para o erguimento de um orfanato no meu bairro. Diziam-me da necessidade em ajudar a obra, pois a empresa situava-se na mesma região. Estaria com isso auxiliando a comunidade beneficamente. Alegavam que a instituição tinha por finalidade amparar a criança carente e sem pais. Enfim, sugeriram uma determinada quantia que a princípio achei elevada. Depois dos fartos argumentos que eles levantaram, julguei ser oportuno desfilar-lhes os meus, contando-lhes por horas a fio como comecei minha carreira, vindo do nada até atingir a posição de sucesso que podiam constatar. O grupo ouvia-me com paciência, certamente para receber a minha doação, acreditei. Fim da minha exposição,
repleta de autoelogios, dei-lhes metade do que haviam solicitado e prometi-lhes que futuramente daria o restante. Aguardaria, no entanto, a obra estar pronta para voltar a falar no assunto. Quando os voluntários agradecidos saíram, chamei os meus funcionários e orgulhosamente narrei-lhes o meu ato benemérito com minúcias. Todos me aplaudiram o gesto e consideraram-me uma pessoa sensível e caridosa. Foi um bom dia em minha vida, pois tinha sido aclamado por estranhos e por meu próprio pessoal, além de ter feito uma doação caritativa que me acalentou a consciência por longo período. A partir daquele dia, resolvi praticar a caridade uma vez ou outra para sentir a aprazível sensação de dever cumprido. Quem sabe não ganharia algum título comunitário, conjeturei. Ao chegar em casa, contei à minha família o meu gesto e outros elogios colhi. Bons sonhos devo ter tido naquela noite, bem diferentes deste que estava a atormentar-me. Gente, a caridade, ela tem que ser feita de coração. Vocês devem conhecer a famosa frase, né? O que faz a sua mão esquerda, que a direita não saiba. Então, esse tipo de caridade que você faz escondido é a que vale realmente. Só você sabe que você está fazendo essa caridade. Da maneira como ele fez aqui, ele pode ter feito uma doação vultosa em dinheiro, só que não valeu nada, porque ele falou para todo mundo. Vocês percebem que ele comenta, quem sabe eu ganho um título benemérito com isso. E não pode, sabe? A caridade, gente, tem que ser do coração. Não pode ser somente do bolso. Tem que ser do fundo do nosso coração. Não sei quanto tempo passara quando a porta abriu-se outra vez e aqueles homens atrevidos voltaram para pegar o corpo. Outras desagradáveis piadas foram proferidas. Passando a uma sala contígua, cuja luminosidade cendrada angustiou-me, o cadáver foi colocado num belo caixão de mogno, se é que se pode qualificar assim um esquife, todo forrado de veludo roxo, com sutis riscos em linha preta e volteado por alças douradas. Possuía também desenhos e gravações em baixo relevo, dando-lhe um aspecto sofisticado. Trancafiado ali dentro, visores de vidro permitiam enxergar o corpo no seu interior, ainda que a tampa fosse colocada. Começaram em seguida a despejar inúmeras dúzias de flores, entre crisântemos brancos e palmas amarelas, em seu interior, buscando cobri-lo completamente. Aproximou-se do ataúde uma outra mulher idosa, que não era a mesma que fez a maquiagem. Ela começou a ajeitar cuidadosamente a decoração floral e nem se abalava de estar lidando com um defunto. Quantas outras vetustas senhoras iriam aproximar-se do ataúde para alguma tarefa especial? Não haveria outra pessoa, quem sabe mais jovem, naquela funerária, que pudesse encarregar-se do preparo do corpo para o velório. O meu inconformismo era grande, pois não bastassem os homens que contavam piadas o tempo todo, havia uma série de velhas carrancudas que passavam horas ao meu lado, entregues ao trabalho de embelezamento de um morto. Aquela situação causava-me áspera irritação, pois ninguém estava preocupado com a pessoa que faleceu. Todos queriam cumprir logo suas tarefas para estarem livres. Não havia o menor respeito naquele local, concluí. Fazia tempo que não via um único sorriso de quem quer que fosse. Era um pesadelo angustiante, porque sério, soturno e mal-humorado. Gente, então, ele continua acompanhando todo o desenlace que vai culminar com o velório dele. Então, pegaram ele da casa, puseram numa maca, jogaram num carro fúnebre, levaram para a funerária, colocaram, né, no necrotério lá da funerária, num lugar escuro. Agora a moça foi lá, maquiou, os dois caras que tiraram ele do quarto na maca, tiraram ele depois de maquiado já com o terno, colocaram ele num esquife, num caixão de defunto, colocaram flores, elogiou o caixão, que dava para ver que era um caixão muito bonito. Ainda ele fala, poxa vida, se dá para elogiar uma esquife, um caixão, né? O caixão é muito bonito. Mas a gente
Tipo assim, eu estou elogiando, mas não devia, né? Porque é um caixão de defunto, é uma pessoa morta que está dentro, né? Então, o que acontece? Ele acompanha todas as piadas, porque o que acontece, gente? Todo mundo que trabalha numa funerária é totalmente alheia a quem está ali morto. Não faz parte da família, nem nada. Então, para eles é absolutamente normal, é um cotidiano. Então, eles soltarem piadinhas, conversarem a respeito de assuntos alheios àquele do morto, é normal, né? É normal para qualquer funerária. Mas ele achou um absurdo que é um desrespeito para o morto. E não é. Para quem está fazendo parte do dia a dia da funerária, é absolutamente normal. Então ele ficou indignado com isso daí. Pareceram-me passar somente uns poucos minutos, mas acredito foi muito mais. Até que as pessoas começassem a chegar para o velório. Então ele já estava no velório. Primeiramente entraram no recinto os meus familiares, todos cabisbaixos e chorosos, liderados por Elvira vestida de preto, mas com muito bom gosto, num belíssimo talher de linho e amparada por minha sogra. Fiquei por um átimo feliz e orgulhoso ante a elegante apresentação dos meus. Entretanto, amargurei-me em seguida por não estar com eles desfilando por aquele acontecimento social. Via figuras extremamente idosas e estáticas apoiadas em bengalas no local e imaginava que jamais poderia ser o meu velório, pois eu era muito novo para morrer, especialmente comparado àqueles vetustos convidados. Vetustos são velhos, né? Lembrando que no início do romance ele fala que estava com 46 anos. Postei-me altivo ao lado de Elvira e ali fiquei em posição de sentido. Todos que se aproximavam davam-lhe condolências e lembravam o quanto eu fora bom e caridoso, além de ter deixado imensurável saudade em todos os que me amavam. Seria assim quando de fato eu morresse, pensei. Nada mal para alguém que era um pobre coitado na infância e conquistara seu lugar na sociedade com muito trabalho e dedicação. Mas jamais fui ignorante. Apenas não tive formação em nível superior. Para compensar, costumava ler muito, especialmente bons livros. Machado de Assis era a minha preferência, além de jornais e revistas. Considerava-me culto e bem informado, podendo manter conversação com qualquer pessoa. Estavam certos aqueles que sentiam a minha falta. Se eu tivesse morrido, realmente deixaria muita saudade. E não era arrogância da minha parte ratificar aqueles espontâneos cumprimentos a Elvira. Apenas deixei à parte a modéstia, reconhecendo a verdade. Formou-se de repente uma fila de funcionários da minha empresa que parecia não ter fim, e meus filhos comentaram um com o outro como eu era estimado pelos empregados. Minha nora, corroborando essas considerações, lembrou-lhes quantas coroas de flores haviam chegado. Eram mais de 30, exultava, e, portanto, um sinal de apreço e afeto. É verdade que aproximadamente 90% delas foram enviadas por clientes que ainda não haviam saldado suas dívidas para comigo. Mas isso não significava que, além de credor, eu não lhes representava alguém importante e distinto. Então, gente, ó, você vê, ele está no próprio velório já. A família já está no velório. Os funcionários estão indo em direção à família para desejar os pêsames. Ele se orgulha disso. Já receberam mais de... Ele fez questão de contar o número de coroas de flores que estava recebendo como homenagem, e ele estava orgulhoso do próprio velório. Então eu vou parar por aqui. O vídeo já está chegando perto dos 20 minutos e essa aqui é a proposta. Lembrando a todos, tá? Do Centro Espírita Egli Comito, ele se situa na Avenida Barroso, número 59. Qualquer dúvida que vocês tiverem, que quiserem conversar comigo, eu vou estar lançando esse vídeo no YouTube, no meu canal, Francisco Couturato Espírita, Conhecendo o Espiritismo, né? Vou estar colocando no Facebook do Centro Espírita Egli Comito, e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me abordar lá no centro ou fazer a pergunta
aqui pelo YouTube ou Facebook. Tá bom? Um abraço.